A paz do Senhor, querida igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. O seu amor é infinitamente grande. Fica aí, Jó. Deixa Deus te usar aí, meu filho. Glória a Deus. Daniel capítulo 6. Eu vou ler o verso 10. Essa semana nós tivemos o pastoreio de pastores lá em Arujá, na sede da Convenção de São Paulo. E o nosso pastor presidente, nosso pastor Isaías, trouxe uma palavra. E veio o meu coração de repartir com a igreja. Não da mesma forma, né, como foi ministrado ali, porque cada um tem a sua forma de fazer, mas com a graça de Deus eu quero repartir com a igreja. E Deus nos deu esse clima de adoração, esse clima na sua presença. E eu peço que você não se distraia nesse momento. Deus tem uma palavra ao seu coração. Não deixe que nada roube de você esse momento, porque Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Daniel capítulo 6, verso 10. Esse momento aqui do verso 10, só para contextualizar, Judá foi levado para a Babilônia. E entre os que foram levados estavam jovens da linhagem real, jovens da elite, jovens que estudavam, e eles foram separados dos outros, porque a Babilônia, ela queria extrair o conhecimento desse povo, queria prepará-los para que eles pudessem exercer liderança naquele lugar. E entre esses nós conhecemos a história. Daniel e mais os seus 3 amigos, eles se comprometem com Deus. No capítulo 1, Daniel faz uma declaração impressionante. Um jovem que estava prisioneiro em uma terra, e ele estava em um lugar privilegiado, porque ele estava no palácio real. Ele estava sendo instruído pelos melhores professores. Ele tinha uma carreira promissora à sua frente. Então a proposta para aqueles jovens era de um bom salário, de recompensa. Mesmo em uma terra distante, eles tinham uma carreira promissora à frente. Mas a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, com a comida real, porque eles estavam numa posição tão privilegiada que a mesma comida que era servida ao rei era servida a eles. Porém, Daniel tinha princípios. O cristão tem princípios. O cristão não negocia princípios. Mesmo quando o mundo oferece recompensas, mesmo quando o mundo oferece benefícios, o cristão sabe quem o chamou. E Daniel não negocia, porque aquela comida para ele era impura. E quando nós falamos da comida, não é só o físico, porque os ensinamentos também que ele receberia ali, viria contaminado com a influência daquela cidade. E a Bíblia diz que Daniel assentou firmemente no seu coração. O assentar firmemente não é como os irmãos estão aí assentados em um banco. Assentar firmemente é como essas colunas que sustentam este prédio. Elas estão assentadas. Nós vemos a parte externa, mas foi feito brocas, foi cavado sapatas, e elas foram chumbadas no chão com ferragem, concreto, para que elas pudessem ter sustentação. Então a decisão de Daniel é baseado num alicerce de uma casa. Ele assentou no seu coração, ele tomou uma decisão, ele não voltaria atrás naquela decisão. Não tem algumas decisões que a gente toma, a gente fala, aqui eu não negocio. Então Daniel é esse jovem, mas agora ele já velho, com cerca de 80 anos, com experiência, com vida.
Daniel ocupava agora uma posição de governo na Babilônia. Entre 120 governadores foi levantados supervisores, e Daniel era um dos três, eram três. E o rei desejava colocá-lo acima de todo, entregar para Daniel todo o governo da Babilônia. E esses governantes ficaram sabendo, e eles começam a planejar como é que nós vamos derrubar Daniel. E eles começam a vasculhar e procurar, eles vão lá na contabilidade, ver se algo foi desviado. Eles abrem uma CPI sobre Daniel, e eles não encontram nada. Daniel tinha o seu coração puro e perfeito na presença de Deus. Daniel tinha valores, ele não negociava. E eles, vendo que não achariam nada contra Daniel, eles vão procurar na lei do seu Deus. Eles querem mexer no relacionamento de Daniel com Deus. Não se mexe no relacionamento do cristão com Deus. Você pode mexer nas suas posses. Você pode mexer como o diabo fez, né? Na saúde. Mas no relacionamento, não mexe. E eles foram buscar no relacionamento de Daniel, porque eles sabiam que o coração de Daniel estava na presença de Deus. E eles perceberam que Daniel ia para o seu quarto, e ele orava 3 vezes ao dia. Eles falaram: é aí que a gente vai mexer. Porque cristão tem relacionamento com Deus. Nós somos aqueles que têm intimidade com Deus. O caminho que Jesus abriu nos colocou lá no Santíssimo Lugar. Quando o cristão dobra os joelhos, o céu está contemplando, o ouvido de Deus está ouvindo o que o cristão fala, o Senhor está contemplando, Ele está vendo. O relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento de unidade, unidos e ligados por Cristo Jesus. Ninguém mexe, ninguém põe a mão. E eles convencem o rei. Todos eles, a Bíblia diz que se reuniram, ficou Daniel de fora, e eles foram lá e falaram: ó rei, meu senhor, vamos fazer um decreto? Durante 30 dias ninguém pode fazer petição a nenhum outro Deus, a não ser a ti. Compararam ele com Deus, e o rei, cabeçudo, vai lá e assina o decreto. E a Bíblia diz, nesse momento, é esse versículo que nós vamos ler, Daniel 6:10. Olha o que aconteceu. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde há janelas que davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O que costumava fazer? Se relacionar com Deus. O que costumava fazer. Aleluia. Glória a Deus. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Havia um decreto que aquele que fizesse petição seria jogado na cova dos leões. Daniel não estava preocupado se ele seria o menu, do jantar dos leões. Daniel não estava preocupado o que iria acontecer no plano terreno. Ele não abria mão do seu relacionamento com Deus. Ninguém tira o relacionamento do servo de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. O cristão não negocia. O mundo vai tentar, o diabo vai tentar, vai colocar empecilhos. Ah não, esse tempo que você reserva, você podia fazer outra coisa. Olha, isso daí você precisa abrir mão. E ele vai pressionar, ele vai tentar tirar isso. Mas nós somos aqueles que não negociam, que não retrocedem. O relacionamento que nós temos com Deus, nós não abrimos mão.
não abrimos, não negociamos. Nós somos o povo que lê a Bíblia. Nós lemos a palavra de Deus. Deus fala conosco. Nós somos o povo que ora e os céus se abrem. Nós somos o povo que ora e os enfermos são curados. Nós somos o povo que prega e o mundo se converte ao senhorio de Jesus Cristo. Nós somos a igreja do Senhor que está na terra cumprindo o nosso chamado. Nós não negociamos aquilo que nós somos. Daniel entra no seu quarto e abre as janelas. O quarto do cristão tem janelas. Porque quando Cristo morreu, a janela se abriu. A Bíblia diz que o véu que separava se abriu de cima embaixo, e o lugar santíssimo foi exposto. Nós temos acesso, o nosso quarto tem janela. Nós entramos e contemplamos o nosso Deus e nos relacionamos com Ele. Nós olhamos para Ele, nós buscamos a sua face. Tem quartos que não tem janelas. Tem quartos que só tem espelhos. Pessoas entram nos seus quartos, fecham a porta, ela vê espelhos, ela contempla a si mesma. E num quarto de espelho a gente só vê a nossa debilidade, nós só enxergamos as nossas fraquezas, nós olhamos e vemos a nossa doença nos corroendo. Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos incapacidade, nós vemos falta de energia para romper. Olhando para o espelho, nós contemplamos o pecado, nós vemos aquilo que destrói a humanidade. Mas o cristão não tem quarto de espelho, ele tem quarto de janela. Quando ele olha, ele contempla a perfeição do seu Deus, ele vê Jesus Cristo se entregando por nós, e aí ele olha para aquilo que é perfeito, e ele sabe que foi aquele amor que o redimiu, que o resgatou e que o colocou de pé. Os espelhos nos põem para baixo. Olhar para o espelho e você falando, não dá. Olha para mim, sou indigno. Mas o cristão, ele olha e fala, ele é digno. Ele venceu por mim. Ele é perfeito. E é olhando para Ele que a gente sai da cama. É olhando para Ele que a gente enfrenta o nosso dia. É olhando para Ele que os desafios vêm e parece que vai nos tragar. Aí você vê que Ele venceu e que aquele que confia nele também vencerá. Vencerá. Aleluia. Esses são os filhos de Deus, que não negociam quem são. O mundo tenta, ele assopra, ele fala, deixa de lado, eu te ofereço. Geazi, quando viu que Eliseu despediu Naamã e não pegou nada, ele foi ao encontro e falou, não é possível, eu vou tirar algo desse homem. E ele chega para ele e diz assim, me dá 35 quilos de prata. Naamã fala, não vou dar 35, eu vou dar 70. Porque as trevas querem te comprar. O diabo, ele investe para que o cristão deixe de se relacionar com Deus. Ele investe, está aí a mídia, está aí as filosofias tentando roubar. São milhões e milhões que é investido para que você não entre no seu quarto e não contemple o seu Senhor. Eles tentam te distrair, eles criam distrações para roubar o seu tempo. E hoje as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Mas o cristão diz, a minha vida é dele, a minha prioridade é ele. O cristão, ele olha para tudo isso e fala, tudo isso não me interessa, porque eu não já vivo mais para mim, agora eu vivo para aquele que me salvou.
e o mundo vem e oferece, a gente sabe que aquilo é desprezível, porque o valor do nosso tesouro está nos céus, e é por isso que nós abrimos as janelas e olhamos para a nossa casa celestial, nós contemplamos aquele que nos chamou, que nos redimiu. Somos filhos, somos filhos, somos filhos. Que privilégio é ser filho. Nós estamos debaixo do cuidado do Pai. O cristão, ele não se preocupa, sabe por quê? Eles não trabalham, mas o Pai Celeste as alimenta. E aí, o dedo poderoso de Jesus, ele aponta para você e diz: você vale mais do que elas, você vale mais do que pardais, você vale um preço incalculável. E Jesus disse assim: aquele que o Pai colocou na minha mão, ninguém mexe, ninguém tira. Quem está nas mãos de Deus? Quando o mundo gritar no seu ouvido, tentando te parar, quando o mundo vier tentar negociar com você, e dizendo: eu te pago tanto, para você abrir mão do seu relacionamento, eu já sei o que você vai fazer. Você vai entrar no seu quarto, vai abrir as janelas e vai agradecer a Deus, porque aquilo que Deus fez por nós é tão poderoso, é tão maravilhoso, que a gente agradece por tudo. A gente vê o mundo reclamando, resmungando, está difícil, está isso, e o cristão está: glória a Deus, aleluia, bênção na minha vida, porque o que Cristo fez por nós é maravilhoso. Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Para concluir, sabe o que eu admiro em Moisés? Não são os sinais que ele realizou em nome de Deus, não é o mar se abrindo, não é ele tocando na rocha no deserto e saindo água. O que mais me admira em Moisés é que depois de tudo isso, ele ainda queria ver a face do seu Deus. Ele não se impressionou com os milagres, aquilo não tomou o seu coração. Ele olhava e falava: eu quero ver a face do meu Deus. Senhor, mostra a tua face. E é para essa face que nós olhamos, é por essa face que nós adoramos. Nós olhamos para Ele e nós somos iluminados, e o nosso rosto não será confundido, porque na eternidade Deus vai olhar para você e Ele não vai perguntar quem você é. Ele não vai fazer igual o pastor Elias, que às vezes fala: qual é mesmo o seu nome que eu esqueci? A Bíblia diz que Ele vai pegar uma pedra branca e Ele vai chamar você pelo seu nome. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É por isso que nós não recuamos, porque nós sabemos aonde vamos chegar e quem vamos nos tornar. Porque a Bíblia diz que quando olharmos para Ele, glorioso, tudo que é incorruptível, aquela figura do espelho, vai ser revestido de incorruptibilidade. Então por que eu vou perder tempo olhando para o espelho? Se eu sei que essa figura vai cair e vai sair, eu vou olhar para aquilo que eu vou me tornar, incorruptível. E tudo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Então seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Contemplamos Ele,
Porque nós seguimos, mesmo quando a gente olha e fala, puxa, hoje não foi tão bom. Puxa, hoje me pegaram desprevenido. Hoje eu vacilei. E aí você se lembra. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você sabe o que isso quer dizer? Que você não vai ficar assim. Você vai ficar melhor. E melhor. E melhor. E melhor. De glória em glória, como diz a palavra, de glória em glória, de glória em glória. Então nós olhamos para Ele e não desviamos, e as coisas que para trás ficam nós esquecemos e olhamos pela janela para as que estão adiante de nós. Se coloque de pé, igreja. Firmemente no coração está assentado. O Espírito Santo está aí confirmando no seu coração que a decisão que você tomou foi uma decisão firme, e nós somos aqueles que não retrocedem. Nós sabemos o que nós recebemos. Nós somos o povo esclarecido, que temos a mente iluminada. Prosseguimos para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido Deus, a tua igreja está aqui, não por nossa força ou nossa própria decisão, mas é porque nós ouvimos a voz do sumo pastor nos chamando e dizendo: vem, e nós não resistimos a esta voz. E respondemos: eis-nos aqui, Senhor, pode nos enviar. O seu amor nos alcançou, e o perfeito amor lança fora o medo. E quando a pressão vem, quando o mundo quer nos assustar, nós continuamos olhando para Ti. Esse leão que está rugindo, tentando te amedrontar, os convites que estão vindo, nós já temos a resposta, Senhor. Nós dizemos não. Mas para Ti, nós continuamos dizendo sim, Senhor. Eis-nos aqui. Continue adornando a sua noiva, continue, Pai, restaurando a sua noiva, continue derramando unção, poder, graça. Nós fomos chamados para isso. O inverno tem que se render, porque nós avançamos no nome do Senhor Jesus. O poder que nos foi dado nos dá autoridade sobre os espíritos malignos, sobre principados e potestades, e sabendo quem somos, nós dizemos: sai! Em nome de Jesus. Liberta esta vida, este coração, em nome de Jesus. Dai-nos essa terra, Pai, como o Senhor disse que nos daria se pedíssemos a Ti. Existem vidas aqui, Senhor, à nossa volta, e o Teu povo está aqui para clamar, para pregar. Abala essa terra, Senhor. Sim, Jesus, usa-nos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Nós não negociamos, Pai, aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. É nosso. É nosso. Maravilhosa graça. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós Te louvamos, Te exaltamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.